Olá, sou Marco Túlio Costa e nesta série estou falando sobre o processo criativo de minhas obras. Hoje vamos falar sobre Tatá e Dó Ré Mi Fá no Reino de Kalajá, porque na última postagem falamos de A Fada Enfadada. Tatá e Dó Ré Mi Fá no Reino de Kalajá foi editado pela FTD de São Paulo em 1989. As ilustrações são de Saulo Garrus, o mesmo desenhista de A Fada Enfadada. Nesta história, temos os mesmos personagens, as mesmas crianças de A Fada Enfadada, Belinha e Tatá. E Tatá aparece nessa história como um menino que tem muita dificuldade de se concentrar. Começamos por uma segunda-feira em que ele está numa sala de aula de gramática, mas ele tem uma imaginação muito arisca que leva seus pensamentos para outros lugares. A professora está ensinando ali o que é sujeito, predicado, e ele está voando. O pensamento dele está em outro lugar. Ele está lembrando de um final de semana muito gostoso que seu avô o levava para ver o desfile dos congadeiros. E aí ele começa a batucar na carteira. Ele é um congadeiro. Tatá comenta que a sua imaginação é tipo um pássaro, um papagaio. A imaginação fala demais e essa imaginação voa para cá, voa para lá, está sempre distraindo o menino. E por causa da interrupção da aula, a professora manda que o menino vá para a diretoria. Quem é que nunca foi para a diretoria? E ele vai para a diretoria e a diretora, para fazer com que ele faça uma reflexão sobre a necessidade de haver silêncio em aula, que ele escreva uma redação com o título O Silêncio Vale Ouro. Com uma imaginação tão arisca, ele ali sozinho, olhando pela janela, vê uma nuvem, já começa a pensar consigo: nossa, tem uma forma de carneirinho, aquela lá parece um violão, aquela parece não sei o que e tal. De repente a imaginação dele vai embora e ele já não está mais na diretoria. É uma imaginação muito libertária e que o leva para um reino distante. Ele se vê subitamente em um reino distante. E que reino é esse? Kalajá. Governado por quem? Pela bruxa Psilda. Um pouco desconfiado de tudo aquilo, ele aos poucos vai tomando consciência de que aquele reino já foi diferente. O vale em que havia felicidade, muitas cores, agora tudo ali é tão escuro, tão sombrio, tudo tão silencioso. E a missão do nosso herói distraído, com déficit de atenção, ou seja lá com o que for, com um excesso de levadeza, esse menino precisa ajudar o grilo Onildo e o sapo Osório, uma dupla caipira, a libertar a princesa Clavissol, que foi capturada pela bruxa Psilda, e se encontra a princesa adormecida num castelo. Então esse menino sai para cumprir a sua missão de herói, libertar a princesa Clavissol. De onde vem a inspiração para escrever esse livro? Esta é a pergunta número 1, acho que para todo escritor, para qualquer obra. De onde veio a sua inspiração? De onde veio tal? Você se baseou em quê? Eu estava em São José do Rio Preto, fazendo ali uma
palestram, tendo um encontro com uma meninada enorme. Nossa, nunca vi tanta criança como aquele dia. E uma criança me fez a seguinte pergunta: você se baseou na sua experiência escolar para escrever este livro? E imediatamente eu, como escritor, fui pensar naquelas motivações inconscientes. E aí diz para ele: verdade, tem muito de minha infância aí. E comecei a dar exemplo. Quando eu estudei até o 3º ano primário, como se denominava na minha época, eu estudei em uma escola muito pequena, chamada Escola 6 de Junho. Não existe mais, era na cidade de Formiga. A diretora, Jalcira Valadão, era uma pessoa que, na minha época, nós crianças do 1º, 2º e 3º ano, gostávamos demais. Era uma escola muito pequena, todos se conheciam, e quando a Jalcira vinha falar, nós nos sentíamos assim, aquela meninada, né, apaixonada pela diretora. Isso aí as experiências são diferentes, eu sei. Em outras épocas, outros podem ter detestado, mas era assim no meu tempo. Certa vez ela chegou diante ali dos meninos perfilados ainda antes de entrar e começou a falar que nós íamos ter uma peça baseada em Branca de Neve e os 7 Anões, e que começou a escolher: o Dunga vai ser o fulaninho, e o menino se sentia, né, maravilhado. Poxa, isso aí. E uma hora ela disse: o sorriso vai ser para aquele menino que toda hora eu olho para ele sorri. Todo mundo. Todo mundo na fila ria. Sou eu. Era uma escola assim pequena, né, e ensolarada, como o vale que eu descrevi. Era um vale de, né, muita alegria e tal. E eu, quando os meus pais vieram transferidos para Passos, né, meu pai, funcionário do Banco do Brasil, fui morar ali no comecinho da Rua da Praia, na Penha, e ele conseguiu uma vaga para mim no grupo escolar Venceslau Braz, que na minha visão de criança era enorme, muito grande, né? Aquele pátio com árvores, né, sombreado, muitas salas, muitos alunos. Aquilo foi uma mudança impactante para uma criança de 10 anos. Foi. E eu fui aluno da professora Eunice Beraldo, que é uma pessoa adorável, né? Sempre foi. Mas a diretora, como todo mundo aqui em Passos sabe, a dona Francina, ela se vestia sempre de preto. Ela tem uma história de vida que justifica isso, né? Ela perdeu um noivo e passou a se vestir sempre de preto, né? Um luto que foi para o resto da vida. E ela é extremamente rígida, né? Severa, de forma que quando ela caminhava pelos corredores, nós marcávamos os passos dela, toque, 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 e rezávamos para todos os santinhos protetores dos meninos, alunos de grupo, não sei quem é, mas ele atendia alguns, porque ela passava e nós nos sentimos aliviados. E eu me recordo de um dia em que ela chegou, a dona Eunice interrompeu a aula e ela: atenção, seguintes alunos. Aí você gelava por dentro. E ela falou: Sueli Pinel. Eu me lembro do nome da outra aluna sorteada. Marco Túlio Costa. Vou te contar.
imediatamente você pensa em todos os pecados. Será que eu fiz de errado? Meu Deus do céu! E sai dali com todos os olhares de compaixão. E qual que era o problema? O problema é que quando eu vim da outra escola, a minha caligrafia não correspondia à caligrafia adotada na escola. E eu tive que aprender caligrafia. Eu assino o meu nome até hoje do jeito que aprendi no grupo escolar Venceslau Braz, de medo que a dona Francina vem e me deu uma reguada, me puxa a orelha e me deu uma reguada na mão, porque a coisa era feia e a gente morria de medo mesmo. Essas recordações afetivas e desafetivas nos marcam. Isso nos ajuda a construir esses personagens. Um outro aspecto que pode-se dizer autobiográfico, né, que tem a ver muito comigo, é que eu comecei a falar de uma segunda-feira e tal, e o menino distraído, a questão da gramática. As pessoas podem achar que, por ser escritor, eu devo adorar gramática. Eu detesto gramática, é muito chato. E exatamente, aí vai uma dica para você que é pai, você que é professor, tal, e fala assim: os alunos têm dificuldade. É lógico que tem dificuldade, aquilo é muito chato. A melhor forma é leitura, As crianças acertam quando leem. Ler é divertido e a melhor maneira de se aprender gramática. Eu tinha sempre muita facilidade nas redações de escola, porque eu lia muito e lia livremente. Então, por ler muito, por ter uma curiosidade enciclopédica, eu vivia fuçando em enciclopédias, lendo coisas sobre dinossauros, sobre outros. Eu gosto muito de astronomia. Eu acho que na minha infância eu era o único menino de 10 anos ali na roda de jogar bolinha de gude na Penha que sabia o que era uma galáxia. Puxa vida, hein? São muitas lembranças, sim. E uma das últimas coisas, um dos últimos elementos que aparece na historinha de Tatá e Dó Ré Mi Fá no Rem de Calajá é o sino, né? Toda escola tem, e quando bate o sino, ele retorna à sua realidade. E o final, evidentemente, que eu não vou contar, para aqueles que, mesmo adultos, gostam, curtem aí uma história infantil. Se você curtiu aí a nossa conversa sobre Tatá e Dó Ré Mi Fá no Rem de Calajá, inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha e até a próxima.